Bom, boa tarde. É bem importante a gente esclarecer, né, a questão das metástases. Muita gente questionando depois desses famosos tão queridos, né, terem falecido por conta disso. A metástase é quando uma célula ela sai do local onde o tumor se originou, então no caso do pulmão, né, na glória, e no caso do intestino, do Pelé, que foi para o pulmão. Essa célula ela sai, ela pode ir através dos vasos sanguíneos ou dos vasos linfáticos para outros órgãos. A partir do momento que essa célula sai do sítio primário, né, da onde tudo começou, e vai para um outro órgão, isso acontece a metástase. E nesse outro órgão surgem outros nódulos, né? Mas não são nódulos que são primários desse órgão agora. Continua sendo primário do órgão original, por exemplo, do intestino, que foi para o pulmão, tá? Nesse momento, a gente fica diante de uma doença que muitas vezes ela se torna incurável, né? Porém, o que a gente tem que sempre estar atento e saber, né, procurar informações a respeito, é que essas metástases elas podem ser tratadas, né, em grande parte da situação. Isso acontece geralmente a depender de quando foi feito esse diagnóstico. Quanto mais tardio o diagnóstico é feito do próprio tumor inicial, maior o risco de se desenvolver a metástase. Quanto mais inicial esse tumor no primário ele é detectado, menor esse risco, maior a chance de cura daquele tumor primário, daquele tumor original. Sueli, boa tarde para você. Agora, mesmo depois de curado o câncer, o paciente pode voltar a ter a metástase ou não? Pode sim, né? O risco de desenvolver ou um outro câncer ou de vir a ter uma metástase, isso acontece, né? O que a medicina traz aí de vantagem e que oferece para que isso não aconteça? Não aconteça, a gente não garante, mas que a gente reduza o risco disso acontecer. São os tratamentos chamados adjuvantes, tratamentos complementares, que muitas vezes a gente oferece para os pacientes, indica para os pacientes, depois de um tratamento curativo, tá? Por exemplo, então o paciente tem um câncer de intestino, né? Ele é originário do intestino, estava só no intestino. Dependendo da extensão, a gente estima o risco dele ter uma metástase, né, de desenvolver aí uma progressão da doença, e a gente indica um tratamento antes que isso aconteça. Então, são tratamentos que a gente faz com quimioterapia, que é aquela quimioterapia chamada preventiva, né, que evita aí e diminui bastante esse risco, né? Todas essas indicações, elas têm né, um respaldo científico, existem estudos, pesquisas clínicas que comprovam o benefício, né, de diminuição do risco de recidiva ao realizar esses tratamentos complementares, ou com químio, ou com radioterapia, hoje em dia com imunoterapia, a depender de cada câncer, né, de cada situação. E, doutora, tem algum hábito, né, que a gente pode carregar que pode ocasionar o câncer, ou é mais questão genética, que assim, se a pessoa de repente tem um caso na família, independente dos hábitos que ela tem ao longo da vida, ela pode desenvolver a doença? Perfeito, né? Na verdade, menos de 10% dos casos de câncer, de modo geral, são hereditários. São aqueles que a gente adquire por conta de um gene mutado, uma alteração familiar, tá? 90% dos casos de câncer são esporádicos, ou seja, são aqueles adquiridos ao longo da vida. E o que causa tudo isso, né? Hoje em dia a gente vê um crescente aumento do número de cânceres, isso já foi estimado agora pelo Instituto Nacional do Câncer, que a gente vem aí com um aumento e até 2025 a gente vai ter um número bem aumentado de casos, isso por conta do estilo de vida, né? Eu falo que é tudo que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Nos cuidar. O que é o estilo de vida? É o que a gente fala, estilo de vida saudável, né? Alimentação rica em frutas, verduras, evitar, né, os embutidos, os ultraprocessados, aqueles alimentos gordurosos, né? Deixar realmente para uma exceção, não ser isso a rotina do dia a dia,
né? Ter o hábito de fazer atividade física, isso é muito importante, né? As nossas sociedades recomendam aí pelo menos 150 minutos de atividade física por dia. Isso tem comprovação científica que a gente reduz aí 30%, 40% o risco de ter um câncer. Evitar a obesidade, né? Então, a obesidade é uma doença que vem aumentando muito ao longo do tempo. E se a gente vê, ela está relacionada com quase todos os tipos de tumores, né? Em diversos tipos, a gente tem a obesidade como um grande fator de risco. E a gente não pode esquecer, né, do tabagismo, né, que é algo que a gente vê ao longo de muitos anos, e a gente vê agora uma crescente do tabagismo ao longo dos anos, até agora com adolescentes, cigarros eletrônicos. Então, a gente precisa realmente sempre estar orientando, né, as pessoas de que os hábitos saudáveis realmente previnem doenças, né? Eu falo, não é papo de médico, então a gente precisa realmente cuidar da gente. Tá certo, exatamente. Cuidar da saúde, cuidar da nossa vida, né? Para a gente conseguir aí ter uma vida mais saudável e mais prolongada. Muito obrigada pelas informações e pela participação, Suelen. Eu que agradeço e peço aí que todos se cuidem. Boa tarde. Se cuidar, né? Amar a própria vida. Um abraço para você, uma ótima tarde, viu? Agora falar...